Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder estar de volta em casa e poder servir aos meus irmãos e à minha igreja, servindo ao Senhor com a pregação da palavra. Ao passo que eu quero agradecer a oportunidade de poder pregá-la. E eu quero convidar você a abrir o texto bíblico do livro dos Salmos, Salmo de número 131. Salmo de número 131. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela vida dessa igreja, louvar a Deus pela vida da minha igreja, a igreja que a gente sente muita saudade lá no Recife. Nós estamos indo, como o nosso pastor disse, estamos indo para o último ano do seminário, e aqui eu quero prestar a Deus a minha gratidão, porque essa igreja não tem falhado em nos apoiar, não apenas financeiramente, mas também em orações. E eu quero agradecer a cada um dos irmãos que são parceiros na nossa manutenção ali no Recife, que o Senhor Deus possa ajudá-los, abençoá-los, multiplicar os recursos que os irmãos têm disposto à obra do Senhor, investindo na nossa vida. A minha expectativa é que Deus honre a cada oferta enviada com almas quebrantadas aos pés do Senhor, servindo ao Senhor, reconhecendo que Cristo é o único e suficiente Salvador. Essa é a nossa oração. Salmo de número 131. Assim nos diz a palavra do Senhor, cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Mais uma vez, vamos dizer juntos o versículo 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Oramos como o salmista, dizendo, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. Fala ao nosso coração, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje são 5 de janeiro e certamente você ainda está sob efeitos daquela velha lista da virada do ano. Eu vou perder 20 quilos, Por que vocês se manifestaram aí? Eu não entendi. Eu vou perder 20 quilos, eu vou ler mais notícias, eu vou ficar mais antenado, eu vou me especializar numa área, eu vou me dedicar melhor aos meus filhos, vou me dedicar melhor à minha esposa ou ao esposo. Esse ano eu vou arrumar um namorado ou uma namorada. Não sei porque os irmãos também se manifestaram nesse aspecto, mas enfim, aquelas listas de virada de ano que empolgam o nosso coração e nos fazem criar uma perspectiva para o ano que há de vir. Essa é uma lista muito comum a todos nós. Essa é uma lista que faz parte da nossa vida, da nossa cultura, da nossa expectativa de pensar que o novo ano vem com muitas novidades e essas novidades alegram o nosso coração e nos trazem o anseio de desejar um ano melhor e lutar por este ano melhor nesta dedicação. Não há problema nenhum nisso, não há problema nenhum em você entrar numa academia, em querer perder os 20 quilos, em querer se profissionalizar. Não há problema nenhum em você querer noivar, casar, arranjar um namorado ou namorada. Não há problema nenhum nisso. O grande problema está quando nós vivemos em função dessa lista. Quando nós colocamos toda a nossa expectativa nessas coisas e nós vivemos em busca destas coisas para sermos então pessoas satisfeitas. Não há problema, como disse, em você entregar novos currículos para que você mude de emprego. O problema está em fazer do trabalho o seu ídolo. Não há problema nenhum em você querer investir para ter retorno financeiro e crescer, expandir o seu patrimônio. O problema está quando você faz do seu patrimônio o seu Deus e tudo o que você faz e vive é em função desta realidade. Meus irmãos, quando nós colocamos nestas coisas, nas coisas vãs e efêmeras dessa vida, nós nos comportamos como aqueles que Salomão disse, os que correm atrás do vento. Nós vivemos sempre em busca do nada.
sempre em busca de nos satisfazermos em troca de coisa alguma. Afinal de contas, quando nós parecemos estar satisfeitos, logo chega algo novo que tira a nossa atenção ou que chama a nossa atenção para que a gente busque aquilo em busca de sermos mais satisfeitos. Satisfação é algo que nunca, exatamente nunca, vai acontecer nas coisas dessa terra. E é justamente por isso que toda essa expectativa nas coisas dessa terra contradizem diretamente aquilo que a Escritura nos fala acerca de satisfação. Meus amados irmãos, nós temos diante de nós um dos brilhantes textos da Escritura. Um dos brilhantes textos da Escritura que nos falam desta matéria. Ele fala de satisfação e contentamento. Spurgeon, comentando este salmo, diz no seu livro Os Tesouros de Davi, que este é um salmo curtíssimo para ler. E de fato é. São 3 versos apenas, mas é um dos salmos mais longos para se aprender. Nós não sabemos ao certo quando esse salmo foi escrito. Nós não sabemos quando foi que Davi se colocou à disposição de tomar papel e caneta, se assim tinha a sua época, mas de compor este salmo. Muito embora alguns dos estudiosos vão dizer que esse salmo foi composto próximo ao cenário de 1 Samuel capítulo 18. Se você não sabe o que está em 1 Samuel capítulo 18, não se inquiete. Eu vou te dizer o que tem lá. Em 1 Samuel capítulo 18, Davi está voltando da batalha e as mulheres recebem os guerreiros à porta da cidade, cantando com seus tamborins e dançando, dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Isso enche o coração de Saul de inveja, e Saul agora se volta a perseguir a Davi, o escolhido do Senhor para a sucessão do trono, o escolhido do Senhor para se assentar no trono de Israel, e agora tudo o que Saul deseja é a morte de Davi, inflamando inclusive alguns dos seus partidários, apontando para Davi como sendo um usurpador. Este é o pano de fundo do salmo que temos nas nossas mãos. Este é o pano de fundo que apresenta o texto que nós temos diante de nós. Mas não é apenas o conteúdo do texto que nos impressiona, e aqui eu quero chamar a sua atenção para a organização deste salmo. Onde esse salmo está? Se você não tem conhecimento disso, o livro dos Salmos é dividido em 5 livros distintos. São 5 livros que compõem todo o livro dos Salmos, todo o saltério. E este salmo, o salmo de número 131, está alocado no último dos livros dos Salmos. E este último livro traz consigo uma temática: ação de graças ao Senhor pela redenção e pela restauração. Mas se isso não fosse o bastante, esse salmo também está alocado num grupo de 15 salmos chamados Cânticos de Romagem, Cânticos da Subida, Cântico dos Degraus. Eu não sei como está escrito na sua Bíblia, a depender da sua versão, mas algo é certo: o povo de Jerusalém, onde quer que estivesse, todos os anos, pelo menos uma vez por ano, precisava sair de onde estava e subir para Jerusalém. Talvez daí venha o termo Cântico da Subida ou Cântico dos Degraus. Alguns apontam para o fato de que à frente do templo haviam alguns degraus, mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Uma coisa é certa: o povo de Jerusalém, onde quer que estivesse, o povo judeu, onde quer que estivesse, por mandado do Senhor, necessitava ir a Jerusalém, pelo menos uma vez ao ano, prestar ao Senhor, diante do templo do Senhor, uma das suas grandes festas. E nessas festas o povo celebrava a Deus, dizendo que o eterno Deus os havia redimido, que o eterno Deus os havia resgatado da opressão da escravidão, e que o eterno Deus os havia trazido de volta para casa. Esta era a gratidão do coração daqueles homens e mulheres que subiam a Jerusalém para cantar, que subiam a Jerusalém para adorar, que subiam a Jerusalém para sacrificar. Eu não sei se você tem sido fisgado pelo ídolo deste momento, pelos deuses desse século, pelo espírito deste século. Eu não sei se você tem sido fisgado pelo espírito deste momento que coloca o contentamento do coração do homem nas coisas fúteis e vãs dessa terra.
Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus nos diz onde nós podemos encontrar o verdadeiro contentamento e a verdadeira satisfação. Enquanto esta sociedade diz que você pode buscar contentamento nas riquezas, no sexo, na influência, no conhecimento ou no poder, a Bíblia vai nos dizer onde verdadeiramente encontramos contentamento. E é sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de comentar com vocês esta noite, nesta meditação. No Salmo 131, uma pergunta salta para nós: como obter real contentamento? Como obter real contentamento? O Salmo nos apresenta duas respostas, pelo menos. A primeira resposta está no verso 1. A primeira resposta no verso 1 é: desprezando a soberba. Desprezando a soberba. Como obter real contentamento? Desprezando a soberba. Além de Davi, quem mais você conhece que tenha acordado pastor de ovelhas e tenha ido dormir futuro rei de Israel? Talvez o mais próximo a isso seja José do Egito. Ele acorda escravo e prisioneiro e vai dormir governador de todas as terras do Egito. Sem dúvidas, irmãos, esta é uma situação que poderia encher o coração de qualquer um de soberba. Essa, sem dúvida, seria uma questão que poderia encher o coração de qualquer um acerca das suas próprias capacidades. Alguém que enche o seu coração e olha o ambiente dizendo: sim, de fato, eu sou capaz. Veja, eu acordei pastor de ovelhas e agora, por conta da minha capacidade, por conta do meu estado, por algo que eu já fiz, agora eu sou rei. Serei o próximo rei. E não é isto que o texto nos apresenta. Pelo contrário, o texto nos apresenta, se nós formos levar em consideração aquele momento de composição do Salmo no texto de 1 Samuel, capítulo 18, o texto vai nos dizer Davi entrando na presença do Senhor, rasgando o seu coração, justamente contradizendo esta situação. Davi não tem soberba no seu coração, Davi não tem sentimento de autoconfiança no seu coração, Davi não tem sentimento de prepotência no seu coração, pelo contrário, ele entra na presença do Senhor, rasgando o seu coração, dizendo: Deus não é soberbo o meu coração. E a pergunta é: o que é soberba? O que é soberba? Soberba está ligada ao sentimento de confiança nas habilidades pessoais, no conceito de importância sobre si mesmo. Daí a gente pode compreender o que de fato é soberba, este sentimento pecaminoso de superioridade, quando as pessoas olham para os outros com o desejo e no sentido de humilhá-las. Calvino, comentando este salmo, na sua pregação neste salmo, ele faz uma pergunta: não é o orgulho, a soberba, que conduz os homens, instigados por suas paixões, a realizarem com ousadia lutas presunçosas, a prosseguirem precipitadamente em seu curso e lançando o mundo inteiro em confusão? Soberba é isso, irmãos. Soberba é o caos instalado porque alguém quer ser. Soberba é o caos instalado porque alguém bate no peito dizendo: eu sou, eu tenho, eu posso. Se há algo que me admira nesse salmo, e aqui eu faço uma confissão, não é o fato das palavras que Davi usa apenas. São inspiradas pelo Espírito de Deus e que brilhantes elas são. Mas o que me chama a atenção nesse salmo é saber para quem Davi está falando. Escute, eu posso chegar para você e dizer: eu não sou soberbo. Isso vai lhe forçar a fazer um exercício. Isso vai lhe forçar a dar alguns passos para trás, analisar a minha vida e assim você atestar se eu sou soberbo ou não. Davi não está falando a homens. Davi está falando ao Senhor que sonda e conhece o profundo dos nossos corações. Davi está se rasgando diante da presença do Senhor, dizendo: Deus, olha para o meu coração, estão me chamando de usurpador, estão dizendo que eu quero me assentar no trono, estão dizendo que eu estou tramando para me assentar no trono de Israel, mas Senhor, não é soberbo o meu coração. Olha para mim, Senhor, eu sei que em mim não há capacidade nenhuma, e é por isso
que ele faz declarações posteriores. A primeira declaração é: Senhor, não é soberbo o meu coração. A segunda declaração é: e não é altivo o meu olhar. Todo soberbo demonstra que é soberbo no seu comportamento. Todo soberbo se comporta como soberbo. Ele pode até enganar as pessoas por um tempo, mas chega a hora que ele demonstra quem de fato é. E todas as vezes que o soberbo demonstra que é soberbo, ele olha as pessoas sempre de cima para baixo. É por isso a expressão do salmista: não é altivo o meu olhar. Senhor, eu não olho ninguém de cima para baixo. Senhor, o meu olhar não é inflamado pelo desejo do meu coração de ser e de aparecer. Senhor, o meu coração não é inflamado com esse ar de superioridade. E é justamente por isso que ele faz uma terceira declaração. A primeira é: não é soberbo o meu coração. A segunda é: não é altivo o meu olhar. A terceira é: não ando à procura de grandes coisas. Eu acho interessante que do original, esse termo, a procura de grandes coisas, coisas maravilhosas demais, do original poderiam ser traduzidos por coisas difíceis demais para mim. Afinal de contas, toda maravilha é uma impossibilidade para aquele que recebe a maravilha. Nós olhamos para a maravilha que Deus faz e nós nos vemos incapazes. E de fato somos incapazes. Incapazes de fazer, incapazes de proceder, incapazes de entregar, incapazes de conquistar. Por isso é uma maravilha. São coisas difíceis demais para nós. E é isto que o salmista fala. Ele está diante da presença do Senhor, rasgando o seu coração, dizendo: Deus, eu não sou soberbo. Deus, eu não olho ninguém de cima para baixo. Deus, eu não vivo à procura de grandes coisas. Deus, eu sou só um pastor. Deus, eu não sou ninguém. Eu não vivo à procura de grandes coisas, porque estas realidades são coisas maravilhosas demais para mim. Davi está expressando, irmãos, uma declaração íntima do seu coração, mas nós não podemos perder de vista onde esse salmo está. Você lembra que esse salmo faz parte dos cânticos de peregrinação? E é isso que me faz ficar deslumbrado com o que esse salmo apresenta. Porque este salmo não apresenta apenas a perspectiva de Davi, o seu autor. Nós podemos analisar e olhar para esse salmo diante da perspectiva de alguém que está cantando no meio do caminho. E se Davi está diante da presença de Deus dizendo: não é soberbo o meu coração, não tenho altivo o meu olhar, não vivo à procura de grandes coisas, o povo, saindo, sentido a Jerusalém, sentido a apresentar diante de Deus louvor, sacrifício, honra e glória, celebrando junto do povo de Deus, este povo cantava a caminho de Jerusalém, expressando a satisfação do coração deles em estar indo à presença de Deus. E aqui eu te faço uma pergunta: onde é que a sua alma tem prazer? Onde é que a sua alma tem prazer? Onde você para meditar a sua vida? Onde você encontra deleite para o seu coração? Onde você encontra deleite para a sua alma, se não na presença de Deus? Aquele povo cantando este salmo no meio do caminho, nós podemos perceber que enquanto eles cantavam dizendo: nós não estamos à procura de grandes coisas, era como de fato uma oração de louvor saísse dos lábios deles, dizendo: nós não vivemos à procura de grandes coisas, porque não há coisa maior do que estar na sua presença. Nós não vivemos à procura de grandes coisas, porque nada mais nos satisfaz do que estar na sua casa. Nós não vivemos à procura de grandes coisas, porque não há nada que possa preencher o vazio do nosso coração, senão as tuas palavras. É como as palavras dos discípulos diante do Senhor, quando o Senhor olha para a multidão que está saindo, porque só queria acompanhá-lo por causa do pão, e alguém olha para o Senhor dizendo: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Irmãos, nós somos confrontados pelo Espírito de Deus esta noite
Enquanto nós afastamos a soberba do nosso coração, afastamos a soberba do nosso coração sabendo diante de quem estamos. E não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. E não há nada melhor do que estar na casa do Senhor. Não há nada melhor do que demonstrar o prazer que temos na presença do Senhor. Não há nada melhor do que estar diante de Deus. É isto que o povo cantava. Só que o combate da soberba é a humildade. O combate da soberba é a humildade. E enquanto Provérbios 16 diz que a soberba precede a ruína, o texto bíblico é claro em nos apresentar a posição de humildade que não há melhor senão em Cristo. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, no seu livro Cidade de Deus, ele escreve dizendo o seguinte, abre aspas, a humildade santa faz com que nos curvemos diante do que está acima de nós. E não havendo nada acima de Deus, a humildade que nos aproxima de Deus nos exalta. Se você se humilha diante dos homens, você se humilha apenas diante de réis mortais. Mas se a sua humildade, se a consideração do seu coração está em reconhecer que você depende apenas de Deus, e é dele e nele que você se humilha, não há nada superior a Deus, e não havendo nada superior a Deus, você se humilha diante daquele que pode todas as coisas. O apóstolo Paulo, instruindo aos filipenses acerca de humildade, ele escreve àqueles irmãos dizendo, vejam irmãos, vejam a humildade que havia em Cristo, mas não apenas contemplem esta humildade, tenham em vocês a mesma humildade que Cristo teve, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é este sentimento? Ele se humilhou e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o Pai lhe exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, pelo que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Humilhe-se diante da presença do Senhor. Combata a soberba humilhando-se diante da presença do Senhor, não para que você tenha um nome acima de todo nome, afinal de contas muitos de nós nunca teremos o nosso nome expandido pelo vento, talvez ninguém nos conhecerá, mas uma coisa é certa, quando nós nos humilhamos diante da presença do Senhor, Ele conhece nosso nome, Ele sabe quem somos, Ele sabe o que fazemos, Ele sabe o nosso coração, e é por isso que diante dEle nós podemos rasgar a nossa alma dizendo, não é soberbo o meu coração, não tenho altivo o meu olhar, não vivo à procura de grandes coisas, coisas maravilhosas demais para mim, porque o Senhor me satisfaz. Como obter real contentamento? Em primeiro lugar, desprezando a soberba. Em segundo lugar, dependendo inteiramente de Deus. Em segundo e último lugar, dependendo inteiramente de Deus. Escute, a humildade que combate frontalmente a soberba, ao mesmo tempo que nos leva para junto de Deus, nos leva a dependermos de Deus. E aqui eu preciso que você fique atento ao texto, porque se num primeiro momento Davi está chegando diante de Deus para apresentar ao Senhor a sua oração em forma de queixa, em forma de desabafo, dizendo o que ele não é, o que ele não tem e o que ele não fez, a partir do versículo 2, ele apresenta o que ele fez e como ele se sente diante da presença do Senhor. Agora, no verso 2, Davi abre este verso, ele abre esta declaração dizendo, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. E eu gostaria que você percebesse, irmãos, que aqui no verso 2, esta conjunção adversativa, acertei, meu professor? Pelo contrário. Esta expressão adversativa,
está fazendo com que Davi expresse uma declaração de confissão. Sabe o que é que Davi está dizendo? Senhor, vamos voltar ao verso 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, não tenho altivo o meu olhar, não vivo à procura de grandes coisas, coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Você sabe o que Davi está dizendo? Por um momento, ainda que seja por um simples momento, a alma de Davi se agitou. Ainda que seja por um segundo, por uma fração de milésimo de segundo, ainda que seja por um momento ínfimo, imperceptível no cronômetro, imperceptível no relógio, imperceptível inclusive na vida de terceiros, Davi está confessando diante de Deus que em algum momento a sua alma se agitou, quando ele diz: eu fiz sossegar e calar a minha alma. E a pergunta que surge para nós é: e que barulho é esse? Irmãos, o barulho da alma são as agitações do nosso coração. O barulho da nossa alma, o barulho ensurdecedor da nossa alma, são as agitações de um coração angustiado por não ter o controle da vida. O barulho ensurdecedor da alma lida com a incapacidade que nós temos de controlar o nosso futuro. Sim, eu sei. Eu sei que você gostaria de ter os seus planos todos cumpridos. Eu sei que você gostaria que todos os seus projetos fossem tirados do papel na medida dos sonhos, dos planos, dos projetos, dos investimentos. Eu sei que você luta, se dedica, se debruça, e eu sei que você gostaria de controlar todo o seu futuro na sua mão. Mas uma coisa é certa: você não pode. E eu sei como isso é frustrante, porque eu também sou assim. Eu sei como isso é frustrante, porque eu também me comporto assim, com a alma angustiada, com a alma agitada, dizendo: Deus, como será? Deus, como é que vai resolver? Deus, como é que vai acontecer? E Davi apresenta a solução. Ele chega diante de Deus dizendo: Deus, com a alma inquieta, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Senhor, eu fiz com que a minha alma não se turbasse. Ah, irmãos, eu sei que você pode estar aqui essa noite animado com as perspectivas que você tem para 2025, mas eu também sei que amanhã, segunda-feira, as contas batem a porta e talvez você tenha perdido o sono o tempo inteiro. Eu sei que quando você sai desse ambiente de culto, você lida com uma família com problemas, com um casamento com problemas, com filhos com problemas. Eu sei que tudo isso são angústias para o coração. Mas eu também sei que o nosso Senhor, em Mateus capítulo 6, o nosso Senhor nos toma pela mão, como tomou os discípulos, parece, e disse: vejam as aves dos céus. Vejam as aves dos céus que não semeiam, não colhem, mas o Pai dos céus lhes dá alimento em todo o tempo. E se isso não for suficiente para vocês, vejam os lírios do campo. Eu sei que vocês estão preocupados quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao trabalho, quanto à escola, quanto a casamento, quanto a filhos, quanto a esposo, quanto a esposa, mas veja os lírios do campo. Vejam os lírios do campo que não tecem, não fiam, nem Salomão, com toda a sua glória e a sua pompa, se vestiu como um sequer deles. Vejam o cuidado e o controle de Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Vejam o controle de Deus sendo estabelecido em cada passo da história. Vejam a mão da providência guiando sua vida. Veja a mão da providência guiando você, guiando sua casa, guiando seu futuro, guiando seu destino. Ele tem o controle de todas as coisas. E ele diz: não viva ansioso,
Não viva ansioso por essas coisas. Não viva ansioso por essas coisas passageiras. Antes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, estas coisas, o comer, o beber, o vestir, estas coisas vos serão acrescentadas. A confiança de Davi é tão clara, irmãos, que ele apresenta para nós uma cena. Ele nos coloca num quarto com uma mãe e um bebê. E ele constrói esse cenário para que a gente possa contemplar. Na verdade, ele está falando para Deus. Mas o Espírito de Deus inspira a escrever e faz chegar esse texto a nós para que a gente pudesse contemplar. Uma mãe com seu bebê no colo. E aqui duas perguntas. A primeira é, você já viu uma criança com fome? Já? Um bebezinho com fome. Já viu? Choram 3. Chora a criança porque quer comer. Chora a mãe porque quer dar de comer e não tem como dar de comer porque a criança está desesperada. E chora o pai, porque olha para a criança, não sabe o que fazer, olha para a mãe, não sabe o que fazer, bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que fazer? Choram 3. Agora, você já viu uma criança satisfeita como se comporta? Você já viu uma criança desmamada? E aqui, o desmamada não é uma criança crescida, que soltou o seio de sua mãe e não se alimenta mais de sua mãe. Não é esta a figura que o Salmo apresenta. O Salmo apresenta uma criança satisfeita, saciada. E o que é que acontece com uma criança satisfeita e saciada? Ela dorme. Ela dorme. E por que ela dorme? Ela dorme porque está segura. Ela dorme porque está confortável. Ela dorme porque está satisfeita. Isso reflete, irmãos, o nosso estado de alma. Porque é isto que Davi diz. Davi não diz, eu sou como a criança. Não, ele diz, a minha alma para comigo é como aquela criança desmamada. Eu fiz calar a minha alma, eu fiz sossegar a minha alma a ponto de que a minha alma está comigo, para comigo, como uma criança que dorme no colo de sua mãe. E aqui uma resposta à heresia pregada por Ed Renekiewicz, agora, a última, dizendo que Deus mãe. Não, esqueça. Esqueça. Não é Deus quem está assumindo esta figura de mãe aqui. Deus não é mãe. Deus é um ser impessoal. Ele é um ser pessoal, mas ele é um ser ingenérico quanto a gênero. Então Deus não é mãe. Não esqueça. Esqueça essa figura de linguagem usada por ímpios, que assumem púlpitos e que querem pregar heresias à igreja. Esqueça. O que o texto está mostrando para nós não é a filosofia de um homem que olha para Deus. É um texto de um homem que olha para si mesmo, dizendo, eu sou incapaz de prover a minha própria satisfação. Ele está olhando para si, reconhecendo sua incapacidade, e agora sim, ele olha para Deus, dizendo, Senhor, não há satisfação senão em Ti. Não há satisfação senão no Teu colo. Não há satisfação senão na Tua presença. Não há satisfação e nem descanso se a minha alma continuar agitada dentro do meu coração. O que conduz ao verso 3. A cena que ele monta no verso 2, da mãe com a criança no colo e a criança satisfeita dormindo, aponta para o verso 3, quando Davi expressa o salmo que nós repetimos, ou o texto que nós repetimos. Eu queria convidá-lo a repetir mais uma vez. Vamos lá? Espera... Pode ser melhor, não? Vamos lá? 1, 2, 3. Espera. Veja. A expressão que Davi tem com relação à sua alma é de olhar agora para si mesmo. Alguns grandes homens vão dizer que Davi sai do ambiente privado e vai para um ambiente público pregar para Israel. Não é isso que eu penso.
acompanhando outros. É certo que é uma minoria de intérpretes, mas acompanhando outros, eu penso que neste salmo, neste verso, Davi não está falando para terceiros. Davi está sabendo do Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com o seu povo, um Deus que nos faz parte do seu povo, um Deus que nos insere no meio do seu povo, um Deus que nos faz ser parte do seu povo. Davi aqui tem o mesmo comportamento do escritor do Salmo 42, quando fala com sua própria alma. Aqui, Davi, certo de que não tem um coração soberbo, de que não tem um olhar altivo, de que não vive à procura de grandes coisas. Aqui, Davi olha para si mesmo dizendo: espera, ó Israel, no Senhor, como se quisesse dizer: espera, ó Davi, pelo Senhor. E aqui vem a pergunta: de quem você depende? De quem você depende? De quem? Em quem você espera? Porque talvez você seja alguém forçado pelas conjunturas sociais a esperar no dinheiro, a esperar na influência social, a esperar nas amizades, a esperar na política, a esperar no patrimônio, a esperar no seu trabalho, no seu conhecimento. Irmãos, em quem nós temos esperado? Por quem nós temos esperado? Davi então apresenta para nós uma realidade. Você quer contentamento? Você quer viver contente? Você quer de fato que o seu coração se alegre? Você quer que o seu coração seja um coração contente na presença do Senhor? Dependa e espere inteiramente no Senhor. E Ele nos apresenta Ele nos dá algumas ferramentas aqui. A primeira delas é o tempo. Quando nós devemos esperar no Senhor? E Ele diz: desde agora e para sempre. Mas por que nós devemos esperar no Senhor? Porque o Salmo 121, verso 8 diz que o Senhor empenhou a sua palavra e guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Porque o Salmo 125, verso 1, diz que Deus empenhou a sua palavra em dizer que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, Ele está em derredor do seu povo. Quando? Desde agora e para sempre. Por isso nós podemos esperar no Deus que nunca falhou em nenhuma das suas promessas. Por isso nós podemos esperar no Senhor que está conosco desde agora e para sempre. Por isso nós podemos esperar no Senhor que falou a sua palavra ao profeta Isaías, em Isaías capítulo 40, versículo 31, dizendo que é certo que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espera, ó Israel, no Senhor. Espera, Micael, no Senhor. Espera, José, no Senhor. Espera, Maria, no Senhor. Espera você no Senhor. Quando? Desde agora e para sempre. Por quê? Porque o seu Deus nunca falhou. Nunca falhou. Nunca falhou. Bendito seja o nome do nosso Deus. Ele nunca falhou, irmãos. É isto que nos faz descansar e confiar neste Deus. Como obter real contentamento? Em primeiro lugar, desprezando a soberba. Em segundo lugar, dependendo inteiramente de Deus. Ao passo que nós somos desafiados, irmãos, por esse texto. E eu gostaria de rapidamente falar de 2 desafios. O primeiro deles: sigamos o modelo de Cristo em sua humildade. É triste quando vemos todos os holofotes virados para os homens, porque tudo o que os homens querem é poder, poder e poder. É triste ver crente levantando pedestais para si mesmo e ao invés de apontarem para Cristo, apontam para o que fazem, para o que têm, para o que podem. Eu queria dizer a você, meu querido irmão, que talvez tenha chegado aqui nesta noite confiado nos seus anos de crente, nos seus anos de igreja, nos seus anos de membresia na igreja,
confiado nos cargos e funções que você tem, confiados nos ofícios que você sustenta ou não. Eu gostaria de dizer para você que não há nada melhor do que seguir o modelo de Cristo em sua humildade, servindo. Afinal de contas, o nosso Senhor nunca impediu ninguém de querer ser o maior. Antes, Ele disse assim: quer ser o maior? Sirva. A humildade de Cristo nos constrange, não para que o holofote seja voltado para nós, mas para que o holofote seja voltado para Ele e para a cruz. É na cruz de Cristo, irmãos, que todo o nosso trabalho faz sentido. Por isso não tem o meu ministério, o meu trabalho, a minha função, aquilo que eu faço, aquilo que eu posso. Há sempre o que Cristo fez por mim. É nele, irmãos, é nele que nós encontramos a chancela do nosso trabalho, é nele que nós encontramos a assinatura do nosso trabalho, é nele que nós encontramos a validação que aquilo que nós fazemos ecoará para a eternidade. Nós precisamos olhar para Cristo e reconhecer a sua humildade, nos comportando como de fato somos cristãos, seguidores de Cristo, nos anulando cada vez mais a nós mesmos. E se tem alguém a aparecer, nós podemos dizer, ou devemos dizer, como João disse, que eu diminua para que ele cresça. Este deve ser o nosso comportamento. Então não importa o que você faz, não importa o que você tenha. E eu não estou dizendo que estas coisas são irrelevantes. Eu não estou dizendo que você deve ser alguém sentado nestes bancos e satisfeito. O que eu estou dizendo é que tudo o que você faz, ao invés de ser uma expressão de reconhecimento para si mesmo, deve ser uma expressão de louvor por tudo aquilo que Cristo já fez por você. O segundo desafio, então, que temos é que nós precisamos nos exercitar na dependência de Deus. E esse é um exercício caloroso e difícil. É engraçado que no Recife, algumas pessoas procuram a gente para aconselhamento, e uma das coisas que a gente mais ouve eu já tentei de tudo, agora só resta orar. É só lá, né? Aqui não tem isso não. Eu já tentei de tudo, seminarista. Agora só Deus. Agora? A minha reação é essa. Agora? Escute bem, irmãos. Depender de Deus não é a última opção. Depender de Deus é a única opção. Porque talvez você seja alguém que só se refugia no Senhor quando já tenta de tudo. Você liga para os parentes, não dá, liga para os amigos, não dá, liga para os vizinhos, não dá, liga para os conhecidos, não dá, e aí você dobra os joelhos em oração dizendo: Deus, me acode. Quem foi que disse que o Senhor não estava tirado, que o Senhor tinha tirado os olhos de você? Orar e esperar no Senhor não é a última opção. Orar e esperar no Senhor é a única opção que você tem. Orar e esperar no Senhor é a única opção da nossa vida, se nós de fato somos quem somos. Eu sei, meus irmãos, eu sei que nós vivemos angustiados. Eu sei que nós vivemos angustiados com medos com relação às questões financeiras. Eu sei que você vive angustiado com relação às questões de saúde. Eu sei que você vive questionando, buscando no seu coração refúgio com relação aos seus empreendimentos. E eu sei que todos nós somos cercados por medos por não termos o controle das coisas. Mas uma coisa eu lhe garanto: se Cristo resolveu o pior problema que você tinha, e veja que o pior problema que você tinha era um baita de um problema, você estava morto nos seus delitos e pecados, você não tinha relacionamento nenhum com Deus, e Cristo resolveu o problema da sua alma. Será possível que Ele vai te deixar na mão? Ele é o Deus conosco. Ele está conosco em todo o tempo, e na sua vontade Ele opera o seu querer, e Ele conforma o nosso coração à sua soberana vontade. E é nele que nós achamos refúgio, para que a nossa alma não dependa de nós nem dos nossos esforços. É nele que nós podemos olhar e dizer, como uma criança desmamada: se aquieta no braço de sua mãe, assim é minha alma para comigo.
porque eu dependo do Senhor. Enquanto o mundo enganosamente espera naquelas listinhas de fim de ano a expectativa de um novo ano que está por vir, você nunca vai encontrar contentamento nas coisas fúteis dessa terra. Você nunca vai encontrar contentamento naquilo que este mundo apresenta como sendo a solução dos seus problemas. A solução para os seus problemas está apenas em Cristo. É nele que nós encontramos pleno e real contentamento. Ao passo que nós podemos ouvi-lo dizer para nós: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, toma o nosso coração e esconde-nos em Ti, Senhor. Porque a nossa alma é muito fácil de se agitar. O nosso coração é muito fácil em se angustiar. Mas no Senhor, escondido o nosso coração, não há o que temer. Esconde-nos em Ti, Senhor. Faz com que o nosso coração esteja cativo ao Senhor, dependente inteiramente de Ti, ó Deus. Para que nós possamos olhar para Ti e com a inteireza do nosso coração, lavado em Cristo, possamos dizer: não há em nós soberba, não há em nós olhar altivo. Nós não vivemos à procura de grandes coisas, porque o Senhor nos satisfaz. E o nosso coração se aquieta no Senhor, porque esperando no Senhor as nossas forças são renovadas. Ó Deus, livra-nos de nós mesmos. Livra-nos das angústias do nosso coração e nos faz descansar no Senhor, obtendo apenas em Ti, ó Deus, real contentamento para a nossa alma. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.